Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Pastora, obrigada, amor. Quantos já localizaram, digam amém. Então estamos bem. Este primeiro versículo faz parte de uma oração, cujo contexto mais é louvor e celebração. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Repita comigo: me alegro na tua salvação. Dentro desse texto eu quero lhes ministrar no tema Sobreviva, parabenizando a equipe de frente pela ousadia de intitular uma atividade de mulheres com este tema, Sobreviva. Algumas particularidades desse texto eu pretendo compartilhar com você, que tem a liberdade de expressar seu culto em um dia de domingo, em uma cultura, em uma política permissiva. Tem oportunidade de conduzir a sua Bíblia, declarar a sua fé abertamente, acomodar-se em uma igreja linda como essa e se deparar com um desafio que evoca posição, atitude e fé. Para as mulheres que foram criadas dentro de um contexto de encorajamento e determinação e de completude para finalizar a obra de Deus, esse tema é muito mais de encorajamento. A mulher, ela naturalmente, potencialmente, já foi formada com uma genética de Deus para ter resiliência, sobreviver, persistir, perseverar, avançar em quaisquer que sejam as circunstâncias. Ela fecha a criação como elemento de completude. Ela foi potencialmente formada para fazer jus à sua criação. Particularmente, ela traz algumas peculiaridades que obviamente não se constitui contra, melhor a posiciona no campo de sua atuação. Ela foi formada para auxiliar, ser coadjuvante, estender a mão, equilibrar. Ela tem capacidade de suportar pressão. No pensamento hebraico, a mulher, apesar de não ter muita abertura no contexto social e a política feminina ser mais voltada para as atividades domésticas, todavia a mulher era vista na literatura hebraica como um sexo forte, tão atuante, que havia canções que enalteciam o seu potencial. Um exímio escritor de poemas e de sabedoria, Salomão, ele encontra que a figura da mulher, ela tem capacidade de ser uma coluna central, através do qual toda a família é edificada. Se ela compreende a ação de Deus sobre ela e gerencia potencialmente para a glória do nome do Senhor, ela se constitui uma opositora ferrenha a uma resistência contra a vontade de Deus. Porém, alguém tem visto e estudado a vida emocional, que hoje é estudada como a segunda inteligência
A primeira inteligência estudada pelo campo do comportamento foi a inteligência cognitiva. Agora, os estudos se voltam para a inteligência emocional e declaram que uma mulher forte pode ser tremendamente bloqueada, aprisionada, se ela somatizar os impactos que vêm sobre a sua vida, sem digeri-los e sem resolvê-los. E essa ciência cresce, e os gabinetes dos estudiosos do comportamento são cheios, consultas caras, dependendo do nome do especialista, para ouvir as queixas, as somatizações, os bloqueios e tentar, no mínimo, nortear caminhos pelos quais a mulher deva sair dos seus impactos emocionais. Isto é um discurso de crítica? Não, não é. A psicologia, e eu sei que deve ter muitos profissionais aqui dessa área, é uma das ciências mais modernas. Mas a Bíblia se antecipa ao diagnóstico e mostra a cura, para que as mulheres criadas por Deus não vá para a galeria das fracassadas, mas faça parte da galeria da fé. Será que existe alguma fórmula plausível? Alguma coisa já foi fabricada e está sendo vendida nos laboratórios ou nos lugares de acesso onde se encontra a cura? Pois bem, eu ainda não entrei no texto, mas vou falar-lhes algo agora. Muitas mulheres do Antigo Testamento e algumas do Novo, elas se levantam não como mulheres inatingíveis, nem mulheres fabricadas em ideais supostamente cruéis. Elas são só mulheres, com todas as implicações do caráter feminino. Porém elas adentram dentro de um plano de Deus. E elas convivem com suas dificuldades. Mas elas vão mais adiante. Elas constroem histórias. E as que não conseguiram ancorar seus desafios no Deus Todo-Poderoso, a Bíblia, a narrativa bíblica, nem se detém em escrever particularidades sobre elas, apenas as nomeiam e logo em seguida as tiram de evidência. O relato de 1 Samuel é extraordinário. Já vem nomeando aqui uma história que cria raízes e avança com fundamento em homens e mulheres que acreditam que podem e devem agarrar-se a Deus para sobreviver a todo caos. É um conflito que entra no século 21 e pode ser vivenciado no meio de qualquer família ou instituição cristã. O narrador começa nos dando algumas informações. Houve um homem de Ramataim Zofia, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Logo em seguida, dá seus descendentes. Tinha ele 2 mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. A partir daí, a narrativa vai tomar um curso dando um enfoque maior à presença feminina de uma mulher
cujo nome significa cheia de graça. Pois bem, para entendermos a implicação desse texto, precisamos recorrer a outras informações teológicas em textos correlatos para, de fato, compreender o conflito que foi estabelecido aqui. Isso que não era uma família comum de Israel, não era. Poderia ter sido, mas não era. Eucana era um descendente direto da tribo de Levi, vem do tronco dos coatitas. A tribo que no livro de Números, capítulo 4, foi designada por Deus, através de Moisés, para guardar as coisas santas. Levi teve 3 filhos: Coate, Merari e Gerson. Os descendentes, os coatitas, de onde vem Arão, eles tinham um ofício durante a caminhada, a trajetória de Israel no Egito, ou no deserto. Cada vez que Israel parasse, o tabernáculo deveria ser todinho montado. Cada vez que a nuvem se levantasse e seguisse, o tabernáculo deveria ser totalmente desmontado. Porém, como Deus é um Deus organizado, estabeleceu criteriosamente como deveria proceder quanto ao cuidado com montar e desmontar o tabernáculo. E os coatitas, eles vinham por linha de frente, não porque fossem melhor, porém porque Deus escolheu. E quem vai questionar as escolhas de Deus? Assim que os descendentes de Merari e de Gerson não podiam sequer ver a arca. Quando parava, era Arão e seus filhos que vinham introduzir a arca no lugar santíssimo e tirava as cobertas. E o tabernáculo, a mesa e os demais elementos que compunham o culto de Israel. E são coisas santíssimas. E assim todos os descendentes de Coate sabiam. Homens a partir de 30, 50 anos serviam a Deus nessa função. Ninguém precisava ter confusão. Descendente de Coate cuidava das coisas sagradas, apartado por Deus. Um descendente direto do sacerdócio não podia ficar sem um descendente biológico. Eucana casa com Ana, mas aí a história já era outra. Aí Israel já estava assentado na terra prometida. Toda a vida do culto de Israel tramitava em Siló, onde estava o tabernáculo, o sacerdote e os sacrifícios. Deuteronômio 16, Deus determinou que todos os descendentes que serviam ao Senhor nas coisas sagradas, junto com Israel, deveriam 3 vezes por ano descer até Siló e prestar o seu culto ali. Eucana não era efraimita, porém estava morando nessa região, porque a tribo de Levi não teve lugar por descendência. 48 cidades foram dadas para que ali houvesse lugar de culto, porque Deus queria do norte ao sul guiar o povo. E ser judeu, pertencer à tribo de Levi, era muito privilégio. Mas Eucana casa com uma mulher chamada Ana. E sugere, por posição de nomeamento, que Ana foi a sua primeira esposa. Mas não lhe deu filho. Como não lhe deu filho, a história de Eucana não poderia sair da cronologia bíblica.
Primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, quando o cronista vai narrar os descendentes da tribo de Levi, versículo 4, ele coloca a descendência de Eucana ali. Se ele não tivesse descendente, não estaria na árvore genealógica. E isso era muito complicado para um judeu. Até hoje a questão de árvore genealógica é complicado para judeu. A poligamia nunca foi instituída por Deus. O modelo do casamento de Deus é homem e mulher. Mas em alguns textos ela foi tolerada por causa da descendência que estava ameaçada. Mas isso não livrou as famílias de grandes consequências. E aqui, uma mulher capaz sonhou em ter uma grande árvore, que era o sonho de uma mulher hebreia, era dar descendentes. Só conhece a gravidade dessa situação quem de fato consegue mergulhar no contexto social da época. A mulher que não tinha filho era tão estigmatizada que ela era considerada amaldiçoada. Sabe aquela história, aquele sentimento de que Deus abençoa todo mundo menos a mim? Hoje a gente tem esse impacto social por causa de uma cobrança consumista das ideologias do século 21. Mas aqui não se tratava de casa, aqui não se tratava de carros, de conquistas materiais. Se tratava de um sonho voltado para a sua identidade de mulher. E ela entrou em crise. E para piorar a situação, ela só era uma mulher. Ela poderia estar aqui ao meu lado. Ela sabia chorar, gritar, ser ignorante, ranzinza, mal criada, como diz o nordestino. Ela podia gerenciar todos os seus impactos e o feedback dela no relacionamento social ser de uma mulher mal-humorada, uma mulher travada, uma mulher desconfiada, uma mulher enclausurada, uma mulher perseguidora, amargurada. Bem, eu louvo a Deus porque aqui ela não é uma Barbie da vida. E Deus em nenhum momento se posiciona contra os impactos que ela viveu. Na verdade, quando você lê o pano de fundo da história, você percebe que Deus foi usando o sofrimento de Ana para pavimentar um grande mover da glória dele naquele povo. Sabe em que época ela viveu? Ele viveu em uma época em que não tinha cultos dessa natureza, em que as pessoas iam para a presença de Deus sem preocupação de adorar. Mas as pessoas iam com outra motivação. Sabe onde aconteceu as maiores ofensas que fez Ana chorar? Foi dentro do templo. 3 vezes por ano. O relato começa dizendo que este homem desceu para Siló para servir a Deus. Desde a cidade onde ele morava, parece que eu estou vendo, até Siló, era mais ou menos 40 quilômetros de caminhada. E o caminho que eles faziam era por um vale junto ao Rio Jordão. Dependendo do pique, poderia ser feito em 2 dias, uma vez que Penina, o relato bíblico diz que ela tinha filhos e filhas. E a pergunta é: por que Deus não tomou nenhum dos filhos de Penina para levantar como um grande juiz? Por que Deus não tomou, uma vez que aqui nesta época havia uma crise espiritual tão grande que as visões se tornaram escassas?
e quase não havia mais a voz de Deus. Sabe qual é a maior crise que isso pode dar? Não é falta de dinheiro, nem de posição social. Para nós que amamos a Deus, a maior crise é quando Deus não fala mais. E que tinha um público que pouco se importava com a voz de Deus. Desde que eles comessem e bebessem durante a festa, quem estava preocupado com a voz de Deus? Diga comigo, Ana estava. Como é que eu sei que Ana estava? Terá que usar as lentes para captar a história dela. Ela se levanta como uma mulher que está sendo pressionada. A esterilidade aqui é colocado melhor. A esterilidade, ela não tinha filhos, ou seja, o tempo dela ainda não havia chegado. Enquanto o tempo de Deus não chegava na vida dela, os cultos para Ana tinham sabor de lágrima. Já chegou num culto e saiu chorando? Porque alguém se preocupou com a forma como você adora? Ou olhou para você de uma forma que lhe discriminou socialmente? Nós fomos preparadas para tudo, menos para os impactos emocionais. E aí, quando eu vou falar sobre isso, o homem, quando foi formado em sua gênese, ele formou Deus, o homem, corpo, alma e espírito. Este invólucro externo não define quem você é. Esse invólucro externo, chamado corpo, pode ser o que você imagina que ele é, pela perspectiva da sua alma. O homem sem Deus, ele não tem a ação do Espírito na vida dele. Assim que ele tem o corpo, e a alma atua para guiá-lo. E quando eu falo alma, eu estou falando intelecto, pensamento, vontade, a ciência que governa as atitudes e as decisões. Desejo. Isto é o que guia o homem exterior, que não conhece Deus. A parte espiritual do homem sem Deus está morta. Foi a lei do pecado que fez a separação. E por isso, como o mundo enfrenta as crises, não é modelo para mim nem para você. Vou dizer-lhe uma coisa que Paulo descreve no capítulo 2 de Efésios, quando ele vai tratar da salvação. Ele já começa dizendo: nós fomos vivificados. No outro tempo andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, guiado pelo Espírito que guia os filhos da desobediência. Todos nós, ele disse, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Isso chama-se alma, controle, pensamento. É o que guia o homem sem Deus. Mas aí ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que me amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, vai lá dentro no homem morto e vivifica, juntamente com Cristo. O que Paulo chama de isto é salvação. Ele diz no capítulo 5 de Romanos, isto é
justificação. Depois vem a regeneração. E o homem que era morto, ele agora recebe vida. E só os que recebem vida, recebem um modelo de como sobreviver a todo o caos. A igreja, ela não anda no modelo do mundo. Ela tem uma forma de reagir à crise. E a gente percebe aqui que Ana lança a mão desses elementos. Primeiro que você vai ver, ela sofre o que qualquer mulher pode sofrer, mas ela não tem excesso de sensibilidade. Ela tem sensibilidade. Ela não é super, porque se ela fosse, provavelmente Penina já teria encurtado a ofensa da primeira vez que fez. Ana aprendeu a não revidar o desaforo, mas ela estava machucada, ela não estava maquiando a sua dor. Mas ela me ensina que eu não tenho que demonstrar meu desespero diante da plateia. O que a plateia pode fazer comigo? Muitas mentes, cada um vai tentar me dar uma alternativa, e de acordo com seu interior você vai gerir seu conselho. Mulheres magoadas mandam se vingar. Mulheres entristecidas digam eu entrego o trabalho. Mulheres desesperadas dizem eu parto para a ofensa. Mas a mulher crente, você está vendo? Ela se levanta. Ela tinha amigas? Bem, o texto não diz, mas é óbvio que ela tinha. Mas o culto, quem tinha proeminência era Penina. Apesar de ser a segunda esposa, era que tinha filhos. E via 12 rituais no culto. É tão interessante, né? Porque primeira porção era dada à esposa que tinha filhos, para honrar a descendência. Mas Penina amava. Aliás, Eucana amava. E queria deixar claro que amava. E assim que, quando Penina recebia a primeira homenagem, você sabe que a Bíblia diz que ela a irritava. Olha o termo, excessivamente, advérbio de intensidade. Cruel, não é? E aí Ana desabava, começava a chorar. Aí era a vez dela. Porção dupla. Já leram sobre a porção dupla no Antigo Testamento? Porção dupla era a porção do primogênito. Era uma posição de honra. E verdade. E exatamente no reino espiritual é uma porção dobrada. Foi o que Eliseu pediu a Elias. Era posição de honra. E ela nunca pediu isso, mas pelo fato dela ter ética e saber como resolver a situação na presença de Deus, então o esposo se levantava com porção de honra para ela, porque isso era uma cerimônia pública. Ele vinha até ela com porção dobrada de alimento, e quando ele fazia isso, ele está dizendo: está bem que ela é a mulher que me deu descendente, mas você é a mulher que eu amo, é a mulher do meu coração. Está bem resolvido, eles se amavam. E por que eles se amavam? Porque no capítulo 2 você percebe que eles cultuam junto. E cultuar junto tem tudo a ver com esposos que se amam, não é assim? Porque na presença de Deus a gente não usa salto e nem maquiagem, não é verdade? A gente é quem nós somos mesmo. E ela sabia que ela era amada. Mas o que ela precisava, nem Eucana podia dar para ela. E quando as coisas que você precisa, que estão lhe esmagando aqui embaixo, você sabe que a chave está com Deus, você obedece o que o apóstolo Pedro ensinou. Não é assim? Jesus ensina no capítulo 6 sobre uma oração que é poderosa.
É a oração que ninguém escuta. Só você e Deus. Fecha a porta do quarto. Ora em secreto. O teu pai te ouvirá e te responderá. Oh, capítulo 5 de Pedro, a primeira epístola. Ele nos ensina o que Ana já estava colocando em prática. Olha que ensinamento tão extraordinário. Eu vou começar exatamente pelo versículo 6. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Ele está falando de uma atitude que ele vinha ensinando para os jovens: sem arrogância, sem soberba. Deus não escuta murmuração. Deus não escuta murmuração. Deus escuta oração. E sabe o que aqui ele diz? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Onde é que a gente coloca a nossa alma e derrama? Foi o que ela fez. Não, ela era uma mulher que já orava. Ela amava Deus, ela tinha vida com Deus. Só que o nível de oração dela vai crescendo e saindo dos níveis do egoísmo. Ela alinha a oração dela com o tempo profético de Deus para Israel. E são níveis altos. Isso aqui não é confeccionado no oba-oba. Isso aqui é de alguém que Deus vem pressionando para sair alguma coisa que fique para a eternidade. Isso aqui não podia ser abortado, porque Deus tinha história com Israel. Deus tinha dado promessa. Israel era a nação eleita. De Adão até Abraão, as alianças foram sendo confirmadas. Quando Israel, do tronco de Abraão, se estabeleceu como nação, a promessa messiânica estava se configurando no tempo profético. E aqui, período em que Ana estava, a lâmpada do templo estava quase apagando. Isso é uma metáfora da crise espiritual. E Deus iria mudar a situação, porque Deus não investe para perder. Deus trabalha com planejamento. Deus trabalha com antecipação. A ciência de Deus é uma ciência que já trabalha com prevenção e com previsão. Ela não sabia que fazia parte de um contexto, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e dos que são chamados segundo o propósito de Deus. E Deus tem algo grande. Vira para essa pessoa que está do seu lado. Você já sabe o que é que Deus tem na sua vida? Pelo que eu estou sentindo, diz aí, tem que ser muito grande. Mas é grande. É grande. Escuta, irmãos. Olha só que coisa extraordinária. Ela é uma mulher de oração. É uma mulher que ama Deus. De verdade, eu gosto muito da palavra paixão, porém não com o contexto que o brasileiro utiliza. Isso é uma paixão intensiva de amor por Deus. Deixa muito expresso nos contatos que ela tem com Deus. Ela se levanta super amargurada, porque aquele dia ela estava assim no limite. E é que a mulher tem um limiar alto para sofrimento. Mas ela se levanta, porque naquele dia a Bíblia diz que sua rival a provocava excessivamente para irritar. Fechou o espaço para ela.
zona vermelha, por onde ela passava, ela era vista como uma mulher amaldiçoada que não tinha filho. É bullying social mesmo. Depois que o esposo dela disse: por que você chora? Eu não te sou melhor do que 10 filhos. Ele estava dizendo para ela: eu te amo, eu estou suprida, eu estou feliz com você. E ela entendia. Mas ela, irmãs, Deus conhece os nossos sonhos. Deus sabe o que nos torna melhores, mais atuantes, com mais força. E ela se levanta, a Bíblia diz, não para brigar nem dar resposta. Ela pega a sua raiva, sua mágoa, seu ressentimento, e ela vai para a presença de Deus. E ela ora na contramão do modelo da época. Ela ora a Deus. Chamamos isso de oração inteligente. Aqui é inteligência emocional, o que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Paulo vai tratar de mostrar que há uma inteligência espiritual. E o que é isso? É quando você vive o seu tempo alinhado com o tempo de Deus. Sabe que a maioria das pessoas estão morrendo feridentas, brigando, relações maus, porque estão gravitando em torno de coisas que acham que é importante para elas. Mas quando a gente se levanta para buscar a vontade de Deus, ai, 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 ela ora e ela diz: Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva, é de mim te lembrares e não te esqueceres, mas tu me deres um filho. Ela não pede filhas, ela pede um descendente da linha de Eucana para servir a Deus no templo. Você acha que Ana não sabia da crise espiritual? Você acha que Ana não sabia dos procedimentos dos filhos de Eli? Eli era uma pessoa que estava tão desgastada espiritualmente que não teve poder nem sequer para discernir a oração de Ana. E por quê? Porque os judeus não oravam assim. Os judeus oravam alto. Oração que verbalizava os pedidos e as celebrações. Ela ensina um novo modelo de orar. Ela ora para dentro. Porque será que ela sabe que Deus vê o coração? Quem disse para ela? Ela só faz assim com a boca. Ninguém ouviu a oração. Havia uma crise tão grande nessa época que os filhos de Eli, normalmente nesse horário, já estava com práticas perniciosas no templo, com jovens que vinham para o culto. E por isso provavelmente tenha sido interpretada: está embriagada? Jamais uma mulher piedosa poderia receber tal questionamento, em cima de uma realidade de crise espiritual. Mas ela estava na presença de Deus, derramando a alma dela, e não saiu de lá. E conversou, e conversou, e conversou com Deus. Segundo momento da oração dela, ela disse: eu vou te dar para que te sirva. Ela conhecia o voto do Nazireu, mas ela foi muito mais além, porque o voto do Nazireu não exigia que fosse toda a vida. Poderia ser uma semana, um mês, um ano, mas era pouco para ela. Ela queria um descendente que se levantasse em Israel para a glória do nome do Senhor e o servisse todos os dias da sua vida. E alinhou seu coração de Deus. Deus ouviu. Permitiu mais um único teste. Agora, uma pessoa que tinha autoridade espiritual sobre ela. Fosse nos dias de hoje, hein? Que tem crente que não quer mais ser orientado nem corrigido, não é?
qualquer coisa vai para a internet, desgasta a ideia da igreja, do pastor. Irmão, depois que alguns crentes começaram, Jesus Cristo, imagine aí, se está embriagado, o quê? Vou lhe processar, você não tem prova. Não disse isso. Não, meu Senhor, sou mulher atribulada, estou aqui na presença de Deus. Também não disse a ele o que estava orando, só disse a ele o que ele podia saber. Eu sou atribulada, estou angustiada, estou derramando a minha alma na presença de Deus. Até agora eu estou fazendo isso, mas não disse o que tinha pedido. Deus ouviu. Levanta a mão e diz: e quando Deus ouve, Deus age. Levanta-te, vá para casa e o Senhor te conceda o que você pediu. Se levanta, há uma reação no emocional dela de alívio. Ela não está grávida, mas está debaixo de uma grande promessa. Ela não se deixou entrar em depressão. Ela não permitiu entrar na galeria dos que se desmontam. Ela crê na bênção de Deus. Ela avança, ela ora, ela depende de Deus. Ela busca, ela se cala, ela chora, ela aguenta humilhação, ela aguenta pressão, mas ela deixa tudo na presença de Deus, se levanta, se refaz e vai embora. Lá vem ela. Não dou resposta para ti, já coloquei tudo na presença de Deus. Não tenho tempo para isso. Não vou postar briga no Facebook. Tem um bocado de gente que quer resolver problema pessoal no Facebook brigando, né? Cadê o altar de Deus que está desocupado? Vai chorar na presença de Deus e rasgar teu coração, levar tua família, teu casamento, teus filhos, teus problemas. Ele ainda é Deus e ouve a oração daqueles que... E Deus se lembra de uma mulher dessa, minha filha. Essa mulher tem história diante de Deus. E por isso Deus considera esse comportamento. Cadê Penina? Sai da história, para que você vai entrar mais? Teve filhos, Deus abriu a madre, ignorou, nenhum dos filhos entra no know-how. E aquela mulher humilhada agora, Deus vai escrever uma nova história para ela, né? Quem aprendeu como fazer, quem aprende com Deus tem história para contar. Tem o período da humilhação e o período da exaltação, o período do choro e o período da alegria. Agora, olha como ela tinha familiaridade com Deus. Olha, Rebeca, lamentavelmente não, nesse aspecto não é modelo para a minha vida. Lutou para ter filhos. E chega para o esposo, para Jacó, e diz: dá-me filho, senão eu morro. Ele disse: eu sou porventura Deus para abrir tua madre ou fechar? É que tem pessoas que debaixo de pressão têm esse comportamento de ameaçar, de chantagear. Ela nunca disse isso para o esposo dela. E nem a Deus ela orou assim: dá-me um filho, senão eu morro. Não! Dá-me filho para tu louvor e tua glória. Eu quero um filho que faça diferença. Eu quero um filho que traga esperança para a nação. Eu quero um filho que seja a tua voz profética para o povo. Era isso que ela estava querendo, e era isso que Israel precisava. Todo dia nasciam filhos, mas nesta oração nasceu um profeta, nasceu um juiz, nasceu um sacerdote, um homem de Deus, para a glória do nome de Jesus. Quando Deus me permitiu ir para a Colômbia como missionária, eu levei os meus 3 filhos menores. O mais velho tinha 12 anos. E a minha filha menor tinha pouco menos de 6 anos. A imersão naquele país, para mim,
trouxe um impacto muito negativo. Que desde o meu traslado do aeroporto até Cúcuta, um pastor que nos auxiliou na nossa chegada, a conversa foi: você está num país de guerrilha, os guerrilheiros já sabem que você está aqui, sabem onde você vai morar, e qualquer hora da noite que eles baterem a porta da sua casa, você tem que abrir, não pode criar resistência, entregar tudo que eles pedirem. A igreja que nós estávamos trabalhando tinha um porteiro com arma pesada para conter as guerrilhas de bairro. Esse era o país que vivíamos, com 3 crianças. Demorei um pouco a adquirir o espanhol, porém meus filhos, com menos de 6 meses, estavam falando fluentemente. Mas quando estavam em família, ou caminhando pelo pátio, nas ruas, só queriam falar português. E eu, com medo de meus filhos supostamente serem sequestrados, eu criei um terror. Vocês não vão falar português na rua, só vão falar espanhol. Estão ouvindo? Sim, tá bem. Passei 3 dias tentando incutir na mente deles antes da escola começar. Mas quando eu os ia falando, falava em português. Começou um terror psicológico. E olha que eu sou nordestina, não é pouca coisa que intimida uma nordestina. Mas ali, eu realmente, porque eu fiquei preocupada com eles, que eles poderiam ser sequestrados e os guerrilheiros pedirem dinheiro para os pais. E até que desse o contato, isso era uma história terrível. Vivi 1 ano sob tensão e adoeci. Comecei a ter sintomas de depressão, acordar para chorar, ir lá no quarto olhar se as crianças estavam e ficar preocupada. Não dizia para o meu esposo, para não constrangê-lo. Não dizia para o meu pastor que estava em Natal, também para não aterrorizá-lo. Tinha que levar isso sozinha. Com 1 ano que eu já comecei a sentir esses sintomas, eu acordava sobressaltada, vendo as imagens do sequestro nos meus filhos. Meu esposo fez uma viagem para atender um convite. E eu chamei para uma missionária e disse: missionária, pode ficar 3 dias com os meus filhos? Porque eu preciso buscar a presença de Deus. Subi para a minha suíte, era um 1º andar, com uma garrafa de água. E me tranquei desde o 1º dia. E disse para Deus: eu não consigo manejar isso. Estou acordando chorando. Eu estou com medo. Não posso pregar em todo lugar por causa do sotaque, zona vermelha, zona roxa. Eu não me sinto bem, eu amo Colômbia, porém não estou dando conta dessa pressão todinha. Senhor Jesus, quando a gente vinha à tarde do culto, não podia passar das 9. Algumas vezes éramos parados pela polícia e tínhamos que descer, mostrar passaporte. Todo aquele procedimento me apavorava. E a possibilidade, os próprios irmãos diziam: se sabia, missionária, que no meio dos irmãos da igreja tem guerrilheiros infiltrados para ver o que a gente está falando? Eu digo: meu Deus, tenha misericórdia. A gente vive num país livre, a gente não maneja bem essas questões. E eu adoeci. Mas antes de pedir para sair de Colômbia, antes de trazer o terror para meu esposo, antes de procurar um psiquiatra ou um terapeuta, eu decidi ficar 3 dias em jejum. E eu subi para aquele quarto e disse: Deus, eu sempre me senti muito corajosa, mas definitivamente eu me rendo. Eu estou com tanto medo que o medo me enclausurou. Me ajuda, eu estou nesses 3 dias só para que tu desças onde eu estou. Esse Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e me fale e me diga alguma coisa. 1º dia, o Senhor não veio. No 2º dia, não veio. Eu chorei tudo que eu tinha que chorar do 2º dia. No 3º dia, eu não tinha mais força nem para orar. E a boca já estava ficando ferida. E lá para as 10, mais ou menos da manhã, eu senti que o quarto ficou pequeno. Como que uma mão tivesse colocando um grão de feijão e apertando. E ouvi o eco da voz de Deus que disse: Samira, eu te trouxe
de Natal para a Colômbia, debaixo de uma promessa. Quando tu colocaste o teu pé nessa nação, junto com teu esposo e teus filhos, eu separei uma escolta de anjos para guardar nesta cidade. Eu estou te dizendo que tu não vai deixar esse medo gerenciar tua fé e tua coragem, porque nada te passará neste lugar. E eu vou te dar um sinal de que eu mesmo estarei contigo em uma situação diferenciada. Me curou quando o Senhor terminou de falar comigo. Minhas estruturas emocionais foram refrigeradas. Eu me levantei me sentindo tão grande. Saí dali cantando e chamei meus filhos de volta e fiz uma oração com eles pedindo perdão. A partir de agora, você se sinta livre para falar português ou espanhol em qualquer lugar. O que passou, mamãe? Deus me disse que nós somos guardados nesta cidade por uma escolta de anjo. O diabo queria abortar o processo, me fazer recuar, calar minha voz, me adoecer, para que eu fosse devolvida para o meu estado derrotada. Mas o Senhor ouve oração de mulher que ora. Irmãs, passando-se uns 3 meses, a secretária ligou para o meu esposo e disse: pastor Abidênego, não suba, porque a ponte que dá acesso ao bairro que nós tínhamos a igreja, os guerrilheiros tinham ido lá e tinham colocado explosivos. E o exército estava lá, monitorando tudo, desestabilizando o confronto. E aí, como estrangeiro, a gente não poderia subir. Mas meu esposo disse: vamos subir porque eu tenho uma reunião com os nossos professores, eu não vou perder o culto. Você fica com as crianças? Eu digo: não, se Deus guarda você, guarda a mim também e as crianças. Vamos em família. Mas eu tinha me esquecido do que Deus tinha dito para mim. E naquele dia, uma fila de carro antes da ponte parando. Nosso carro era um carro simples de lá, só que era da altura de uma Blazer, era uma Caribe, um carro simples que eles têm lá, mas um carro alto. Os 3 meninos atrás, eu do lado, meu esposo dirigindo, e os carros parando, o povo descendo, abrindo porta-mala de carro, mostrando documentação. E quando se aproximou o nosso carro, o soldado que veio olhou para dentro. Ele nem olhou para meu esposo nem para mim, ele olhou para trás e fez continência e disse para meu esposo: siga. Meu esposo ficou parado, sem entender o comando, e ele olhou novamente e fez assim, disse: siga. E meu esposo não saía porque não estava entendendo, não era o espanhol, era o comando dele, porque os outros carros tinham, e o nosso carro não era um carro de placa oficial, mas Deus colocou uma placa oficial, pintou o nosso carro de preto, e eles conseguiram ver o que eu não conseguia ver. E aí começou, irmãos, olha, quando Deus fala é uma coisa extraordinária. Veio outro soldado e foi chegando outro, e era só olhando e eu fazendo assim. E eu disse para ele: meu filho, é melhor você seguir, porque eles estão mandando a gente, eu não sei o que está acontecendo. E quando ele saiu bem devagar, que eu disse: meu Deus, o que é isso? O carro ficou pequeno. Deus disse: para quem tu achas que eles fizeram continência? Eu não te disse que tu estás guardada neste lugar? Que eu sou Deus que te guardo, que te protejo, que te abençoo. Fique de pé, minha irmã. Erebeco de Hanashai de Mané. Fique de pé e respire. Novos aires de Deus entram no teu pulmão, e o toque da graça de Deus alcança a tua alma. Tu não és guiada pelo que tu fez e nem pela tua emoção. Tu andas diante de Deus, debaixo da promessa do Senhor.
que estava a ponto de ter uma depressão se levanta com celebração. Ela celebra a Deus. A minha alma engrandece o Senhor, e meu coração, a minha boca ri de tudo que eu passei. Sabe o que é isso? Esse foi o cântico que inspirou o Magnificat de Maria. Isso aqui é a maior definição teológica de quem é Deus. Eu dou conselho: estude a Bíblia, faça curso de teologia, se pós-gradue em uma das áreas do conhecimento teológico, mas conhecer teoricamente não muda as coisas. É preciso conhecer Deus no caos, para sobreviver para a glória do nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para esta reunião. Tu estás escondida no meio dessa multidão, mas os olhos de Deus te veem. E Ele vai tocar na tua vida agora. Vai te tirar agora dessa prisão emocional. Vai te trazer para fora e te dar esperança para um novo dia e uma nova etapa. Você crê que o Senhor tem te guiado por esse caminho? Onde está Deus? Todo o tempo Ele esteve contigo. Ele está na escuridão, está no meio da luz, está na altura, está na profundidade. E porque Deus não está fazendo nada, Ele está. Se Ele não estivesse fazendo nada, você já teria morrido. A sombra dele tem te guiado. Levante a sua mão comigo aqui agora. Mulher, você foi formada para esse tempo. Você é mais forte do que o que você pensa. Quando Deus olha para você, Ele te dá significado à tua história. Pega essa tua mão direita e coloca bem no coração dessa tua amiga que está aí. Coloca a mão no coração da tua companheira, da tua amiga. Deus conhece teu coração e Ele te visita agora. Abre a tua boca e diga comigo: em nome de Jesus, recebe cura, saúde. Mulher, tu estás livre. Sobreviva. Deus te tira hoje desse calabouço e te diz que está trabalhando em uma nova história que vai impactar tua lar, vai impactar teu filho, vai impactar teu vizinho, o teu chefe. Vai ficar escrito nos anais. Por quê? Porque você é a mulher que Deus tomou para esse momento. Glorifica. Glorifica agora como Ana. Glorifica. Diz: Senhor, a minha alma se alegra. Recebe a alegria do Espírito Santo agora sobre a tua vida. Toda depressão, síndrome de pânico, amargura, angústia, ressentimento, seja anulado na autoridade do nome do Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo te levantar, te tocar, te fortalecer, te abençoar, declarar que o toque dele é suficiente, porque tu não morrerás. Deus escreve história nova. Vira para essa pessoa que está do seu lado, dá um abraço agora, confirmando a bênção de Deus sobre ela. Deus coloca coisa nova no teu ventre. Deus coloca projeto novo na tua história. Livramento. Deus está quebrando grilhões que pressionavam a tua alma. Levanta as duas mãos para o céu. Levanta, levanta. Respira. Dá um grito de alegria.
Xerabanai de Comana. Solta as línguas. Tu estás sendo curada. Deus vai mudar teu nome de dona tristeza para a Senhora alegria. Coloca diante de Deus a preocupação da casa, do filho, e deixa Deus, que Ele é poderoso.